Dormir, deitou na polpa do barco e foi dormir. Naquele instante, a tempestade começa. Vento começa a soprar. O barco começa a balançar. O texto vai dizer que a água começa a invadir. Quem sabe os discípulos tentou resolver. Sabe o que o diabo queria? O diabo queria abortar a viagem, abortar a missão, fazer pular para fora do barco, desistir da chamada e da viagem que ele fez. O diabo disse assim: o Nazareno está dormindo, os 12 estão acordados, mas os 12 não resolvem. Os 12 não são de nada. Andam com ele, viajam com ele, comem com ele, senta na casa dele, adora ele, participa da convenção dele, mas não conhece ele. Os 12 estão acordados, mas não sabem de nada. Ele está dormindo, a hora é agora. Só que tem uma coisa: os 12 podiam não ser de nada, mas tinha alguém no barco que era. Oh, Jesus. Vento começa a soprar, o barco começa a balançar, o mar começa a açoitar, a onda começa a invadir, até que lembraram que Jesus estava no barco. O assunto não é teu, irmão. Não tenta com a força do teu braço que tu quebra teu braço. Não tenta com a altura da tua voz que tu vai perder a voz. Não vai com o teu poder aquisitivo que tu vai gastar o que tu tem. O assunto é chamar quem está no controle da embarcação. Oh, glória! Chamaram, irmão, e o que me chama a atenção, desculpe da minha revelação aqui, eu quero crer que tem gente que é igual a mim. Se me acordar no susto, na pressa e na pavorosa, eu erro a porta do quarto. Tenho certeza que tem gente aqui que não é igual, não é diferente de mim. Viu, irmão? Tem gente que dependendo de como ele é acordado, ele passa o dia inteiro com o corpo mal. Olha Deus falando. Aí, ó. Você parece que está ruim hoje. Eu acordei com o susto, me fez mal. Se acordar, para imaginar, meu irmão. Tu está em alto mar, barco balançando, a onda entrando, açoitando, o barco quase virando, 12 homens desesperados, e chega em você e diz assim: desperta, tu não está vendo o que está acontecendo? Não, mas o que me chama a atenção é que Jesus, irmão, eu sou pego de surpresa, mas o Nazareno não. Eu não vim aqui ensinar ninguém, porque eu não sei para isso. Mas eu já vi pregadores dizendo que acredita que Jesus estava disfarçando que estava dormindo para ver o que os discípulos iam fazer. Me perdoe, irmão. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista no meu ponto de vista. A última coisa que eu acho é que Jesus estava disfarçando. Que se tem uma coisa que ele não é, disfarçado. Disfarçado é para quem tem caráter de camaleão, muda de cor conforme o ambiente. Disfarçado é para aquele hipócrita que te corta pelas costas, mas na tua frente dá aquele sorrisinho amarelo e aqueles 3 tapinhas nas costas. Isso é disfarçado. Mas quem é aqui, é em casa, é aqui, é na empresa, é aqui, é na faculdade, é aqui, é onde for, ele é. Conheci um senhorzinho em Catanduva que ele diz assim, pastor Joinville: Jesus, não tem sombra nem variação, ele é preto no branco. Não muda, ele é o que é na essência. Agora, caráter de camaleão é diferente. Caráter de camaleão muda de cor conforme o ambiente. Agora Jesus não. Jesus não tinha dupla caráter, tinha dupla personalidade. 100%, dupla natureza, melhor dizendo. 100% Deus, 100% homem. Jesus como Deus é pai de Maria. Como homem, filho de Maria. Jesus como homem teve mãe, não teve pai. Como Deus tem pai, não teve mãe. Jesus como homem sentiu fome. Como Deus ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus como homem sentiu sede. Como de Deus ele disse: eu sou a fonte de água viva, quem tiver sede venha a mim e beba. Jesus como homem andou sobre a terra. Como Deus andou sobre o mar. Jesus como homem deitou na polpa do barco e foi dormir. Mas como Deus: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Olha o convite que ele te fez. Irmãos, preste atenção. O mesmo Jesus que acordou e mandou o mar calar a boca, foi o mesmo Deus que lá atrás mandou o mar abrir. Porque quem me antecedeu aqui no louvor diz que ele faz, desfaz, coloca e tira, e abate e exalta. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus.
Tem umas matemáticas de Deus que nós nunca vamos entender, irmão. Tu pode ter formado uma formação no que for, pegar a melhor calculadora que tu tiver, conta de Deus, homem não interpreta. Deus me deu a oportunidade de pregar na América. E quando eu saí da cidade que eu estava indo para Miami, para pegar o voo e voltar para o Brasil, atravessamos 7 quilômetros de braço do mar em cima de uma ponte. E a gente matuto, né, irmão? Anda no asfalto tudo esburacado, chega lá, parece piso de casa, uns carros, né, intergalácticos. E eu estou ali do lado, ali, só. De repente eu senti um negócio. Eu falei, eu vou perguntar para o pastor. Eu não vou levar essa dúvida comigo. Eu falei assim, pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pois não? É impressão minha ou pneu furado ou tem alguma coisa solta no carro? Não, é a ponte que está balançando, pastor. Pô, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Sair do Brasil para cair nessa ponte aqui. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Não, fica tranquilo, pastor, nós vamos chegar do outro lado da ponte. É que aqui é a engenharia da América. Se a engenharia da América fosse igual ao do Brasil, nos tufão que sofremos aqui, não ficava pedra sobre pedra. A engenharia da América é diferente. O último tufão que a nossa cidade... Aí eu chego no X da questão. Ele disse, o último tufão que a nossa cidade enfrentou foi um vento de 180 km por hora. Quando nós atravessamos do lado de lá dessa ponte, olhávamos de lá para cá, o olho do furacão só passando pelo alto, aquela imensidão de negridão no alto, e a gente olhava para essa ponte, ela parecia uma folha de papel. Só que quando passou a tempestade, foi feito reparo na ponte, mas a ponte ficou de pé. Porque se fosse igual a engenharia do Brasil, engolia tudo. Eu disse, pastor, eu não consigo nem imaginar o que é um vento de 180 km por hora. Ele disse, eu vou tentar te traduzir, pastor. Quando voltamos para casa, tinha árvore na calçada e nós nunca mais achamos a árvore, porque o vento arrancou com raiz e tudo. Vento de 180 km por hora, teve gente que perdeu a casa com alicerce e tudo. 180 km por hora, teve carro que voou no olho do furacão, que até hoje o proprietário não sabe onde está o vento, o carro. Ele disse, isso é um vento de 180 km por hora. Aí eu pego a nossa calculadora e tento calcular quando ele chega diante do Mar Vermelho e Moisés rela na água com a vara e Deus... Não, prepare um glória melhor. Rasgou o mar, secou a terra e não voou um crente. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. O vento sopra e Deus te sustenta. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que fez o vento soprar quando ele levanta aqui. E detalhe, hein? Ele não levanta pego de surpresa não. Ele não levanta como eu talvez levantaria dizendo, o que foi? O que foi? Eu estou perdido já. Estou sentindo essa tempestade, 12 homens em cima de mim, perguntando se eu não estou enxergando e não estou vendo, eu já estou perdido. Mas ele não. Do jeito que ele acordou, ele já sabia o nome do problema. Ele não perdeu o foco. Ele acordou e disse, vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Eu não sabia que vento e mar tinham orelha, irmão. Mas se ele mandou, tem que ouvir e obedecer. Irmãos, preste atenção. Dependendo do tamanho da criança, se a gente chegar e falar uma palavra muito difícil, eles nem entendem. Eu fico imaginando eu chegando nos meus filhos, dizendo, João, cala-te. Sara, aquieta-te. Vamos falar um português nosso aqui, irmãos? Jesus acordou no pé da raiz, ele disse, vento, cala a boca, e mar, fica quieto. Não precisa de muita profundidade não, mas é isso mesmo. Cala a boca e fica quieto. Cala a boca e fica quieto. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo, é espiritual aqui. Cala a boca e fica quieto. Prepare um glória melhor do que esse. O vento pode estar soprando, o barco pode estar balançando, mas Deus está dizendo para o teu inimigo, eu vou fazer ele fechar a boca e ficar quieto. Ai, calabai. Quando Davi fugiu
Presença de Absalão, seu filho, pelas costas do Monte das Oliveiras. Ele canta no Salmo 3. E ele começa cantando dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Deus meu. Exalta-te, exalta-me, Deus meu. Porque tu feriste os dentes dos ímpios na boca. Tem tradução que vai dizer: tu quebraste o dente do ímpio na boca. Parece violento, né, irmão? Mas não é quebrar na força do braço, não. Com todo respeito eu vou dizer aqui. Os irmãos já perceberam que quando as pessoas perdem os dentes é começo de... Tem 3 características. Primeiro, quando vai falar, coloca a mão na boca. Não é? Segundo, abaixa a cabeça para falar. E terceiro, diminui o tom de voz. O que Davi está pedindo para Deus no cântico é o seguinte: Senhor, faça o meu inimigo colocar a mão na boca para falar de mim. Faça o meu inimigo abaixar a cabeça para falar de mim. Deus tem exaltação para alguém aqui lá no campo de trabalho seu. Eu vou fechar a boca de alguém que tem tocado no teu ministério e vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Alguém diz que não, eu digo que sim. Alguém diz arranca, tira, articula que sai. Deus está dizendo: eu ponho, ninguém tira, eu faço, ninguém desfaz, eu ordeno e quero ver quem manda. Jesus. Deus sabe o nome do teu problema, meu irmão. Ele conhece o nome do teu problema. Vou falar de uma outra forma. Deus conhece o nome do teu problema, ou Deus conhece o teu problema pelo nome? Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu fui pregar na cidade de Osasco. Só que dias antes a minha irmã começou a sentir uns desconfortos debaixo das costelas. Eu vou falar uma palavra catanduvense aqui. Começou a se sentir, comia e não caía bem. Empanzinado, né? Para os mais intelectuais, indigesto. Empanzinou mesmo, irmão. Comeu e não bateu bem. Aí ela começou a sentir uns desconfortos. Não conseguia dormir desse lado, não conseguia relar desse lado. A dor foi aumentando, foi no médico. O médico fez um exame de toque, não se sentiu satisfeito, pediu um exame mais detalhado. E quando saiu o exame, chegou nela. E com estas palavras o médico disse para ela: você tem criança? Ela disse: tenho. Quantos anos tem tua criança? 2 anos. Tem quem cuide dela? Aí minha irmã olhou e falou: mas por que o senhor está perguntando assim? Disse: porque nós vamos começar um tratamento pesado em você. Eu não sei como você está aguentando de dor. Ela disse: não, mas dói bastante. Ele falou: não é bastante. É dor de nível de você não aguentar ficar de pé, desmaiar. Dor a nível, talvez, uma morfina não dá jeito. O seu fígado está poroso, tomado de tumor. Eu não sei como você está aqui. Ela ficou desesperada, triste, chegou em casa. Uma amiga nossa em comum, uma amiga da família, falou para ela, porque só sabe o que é isso quem já ouviu isso, viu, irmão? Aí chegou em casa, falou para ela: vamos deletar tudo que você ouviu, vamos deletar, deleta isso, vamos começar do zero. Vou te mandar em outro médico, vai fazer exame em outro laboratório, esquece isso. Mas e a agonia? A agonia era terrível. E nesse intermédio eu saí de Catanduva, vim para São Paulo e fui pregar na cidade de Osasco. Aí eu falei para ela assim: vamos comigo pregar? Melhor do que tu ficar em casa, sentada no sofá, matutando o que não presta. Vamos para a igreja. Peguei ela em casa, levei para a igreja. Meu cunhado trabalhando à noite e eu levei ela comigo para a igreja. Chegamos na igreja, uma igreja muito avivada, alegre. E quando o culto acabou, irmãos, diferente do interior, porque no interior acaba o culto, os irmãos têm aquele tempo de ficar conversando. Aqui em São Paulo tem gente que já recebe a bênção apostólica de costa. Não é, irmão? Ele já recebe acima, ó. Mas a gente sabe do seu compromisso. E eu conversando com os irmãos em cima do púlpito, despedindo dos pastores em cima do púlpito, e com todo respeito que eu vou dizer, um obreiro desse tamanho, pele escura, muito simples, diácono ou cooperador da igreja, não sei dizer, ele já fechando a porta da frente, e só a porta lateral, e os irmãos indo embora. Minha irmã saiu da nave da igreja, veio num banco que ficava bem na frente da reta dessa porta, saída para o corredor lateral, porque a porta principal, o diácono já fechou e tchau. E eu estou ali despedindo dos irmãos, quando eu estou descendo do
púlpito, indo na reta da minha irmã, ele passou por nós, esse diácono. Ele passou que nem um raio, irmão. Ele não deu a paz do Senhor, não deu boa noite, não deu boa nada. Ele passou no meio e foi embora. E ainda pensei, meu Deus, o irmão está com tanta pressa que nem enxergou a gente para dar a paz do Senhor. Aí eu disse para minha irmã, Pai do Senhor. Ela, amém. Eu falei, vamos embora? Vamos. Quando ela levantou, o diácono voltou. Ele disse, irmão, me perdoe em nome de Jesus. Eu saí com pressa porque amanhã, 4 horas da manhã, eu já tenho que estar no ponto de ônibus para pegar o ônibus. Mas eu estava na calçada, abrindo a porta do meu carro e Deus mandou eu voltar. E voltar para falar com a senhora, irmã. Assim te diz o Senhor. Eu vejo um fígado todo poroso como um queijo tomado de tumor. Eu estou vendo uma mão, minha irmã, que eu não sei dizer se é dourada de fogo ou dourada de ouro, mas ela é reluzente. Ela entra pelas tuas costelas, arranca o doente e coloca um novo no lugar. Eu estou falando para quem crê. Quem crê vai ver a glória de Deus. Receba o peso desta palavra. Deus sabe o teu problema pelo nome. E calabai. E cantebai. E caiope. Irmãos, para resumir, por causa do horário, ela foi no segundo médico, já tinha passado pelo segundo médico nessa ocasião. O segundo já tinha feito o mesmo exame de toque, pedido o mesmo exame. E nesse intervalo, ela pega o resultado do exame e depois deste culto, uma semana depois, ela vai até o consultório. E quando ela chega ao consultório, eu estou falando para quem crê. O médico abre e diz, isso aqui é simples. Vou passar um remedinho de gases, que a senhora está com gases. Não, segura aí. Ela abriu a bolsa e falou, doutor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não, o que eu tenho é gases, muito gases. Ela disse, e o que é isso aqui? E arrancou o primeiro exame. Ele disse, sou eu que te pergunto o que é isso. Ela contou toda a história. Quando ele olhou o primeiro exame, ele disse, isso aqui é um laboratório que talvez não presta e uma máquina talvez que não está boa. Aqui é gases, vai para a tua casa. Prepare o glória. Se é gases eu não sei, mas entre o primeiro e o segundo Deus diz, eu vou arrancar o doente e vou colocar um sadio para tu saber que eu conheço o teu problema. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E o texto vai dizer que vamos obedecer? É melhor obedecer, porque quem está mandando é aquele que mandou a gente abrir lá atrás. E aqui é quem está mandando calar a boca agora. Eu faço, desfaço, eu ponho, eu tiro, exalto, dá vontade de correr. Aí, irmãos, Jesus virou para os 12 e começou um culto de ensino no alto mar. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E o texto vai dizer que foram para um canto do barco, dizendo, e sentiam um grande temor e diziam uns aos outros, mas que homem é esse? Pronto, acabou de falar que não conhecia mesmo. Andamos com ele, comemos com ele, dormimos com ele, acordamos com ele, saímos com ele, chegamos com ele, mas não sabia que ele fazia essas coisas, não. Sabe por que Jesus perguntou se eles não tinham fé? Jesus estava dizendo o seguinte, preste atenção aqui, irmão, por que vocês me chamaram? Por que vocês não resolveram? Por que vocês não estenderam a mão e mandou acontecer e eu ia fazer acontecer? Por quê? Por que vocês foram tão tímidos? Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando vocês entraram na viagem, que aceitaram o meu convite, vocês não prestaram atenção na palavra. É igual a igreja, irmão. Estamos aqui, Deus está dizendo, eu vou cessar a tempestade. Aí quando tu chega lá na tua igreja, o vento está soprando. Aí tu diz assim, eu preciso voltar para resolver logo isso aqui. Eu preciso sair daqui, era melhor eu ter ficado lá. Deus está dizendo, sabe por que tu está tímido? Porque tu não prestou atenção no começo. No começo Jesus disse assim, entremos e passemos. Ele não disse, vamos tentar. Estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Ele não disse, vamos ver se dá.
Ele só diz, ele conjuga o verbo no passado. Passemos. Entre linhas ele estava dizendo, se preparem. Vocês não sabem o que espera no meio da viagem. Mas fica tranquilo que já passamos. Aí o texto vai dizer, e eu encerro aqui porque o horário não me permite, mas eu tenho uns 4 minutos. Aí o texto vai dizer, capítulo 5, verso 1. E chegaram na outra margem, na província dos Gadarenos. Talvez eu poderia agitar com todo respeito, os irmãos não são massa de manobra, mas eu poderia pegar uma frase aqui, agitar aqui e entregar na explosão. Não sei como que vou encerrar, mas eu sinto de Deus de te dizer um negócio. Quando Jesus chega na terra de Gadara, e ele coloca o pé em terra firme, o texto vai dizer, e o diabo chegou, se prostrou e o adorou. Não é motivo de dar glória, não, é motivo de misericórdia. Ele chegou, se prostrou e o adorou. Por quê, pastor? Porque, irmãos, em alto mar ele fez barulho. Em alto mar ele fez tempestade. Em alto mar ele se manifestou e se revelou. O Nazareno disse, aqui não, cala a boca, fica quieto e sai daqui. Eles partiram para Gadara e eu fico imaginando ele chegando em Gadara dizendo, Nazareno vem vindo aí, hein? Mas não viraram o barco? Tentamos. E por que não conseguiu? Os 12 acordou ele, mandou nós correr e ele vem vindo aí. Ele vai indo lá. Aonde tiver um ninho, ele vai lá. Calabai. O diabo está dizendo aqui, ele não chega não. Ei, tô indo. Tô chegando. Quando, presta atenção, irmão. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista. No meu raso ponto de vista, o diabo olhou, pastor Joinville, e disse assim, vamos mudar a forma de trabalhar. Porque fazendo barulho eles identificam a gente e botam nós para correr. Vamos fazer o quê? Vamos entrar junto, adorar junto, dobrar o joelho junto e se prostrar junto. Porque se eu for um deles, ninguém me enxerga. Mas Jesus chegou dizendo, aqui não. Aonde tiver o lixo dele, a trouxa dele, a muamba dele, patotinha dele escondido, tentando disfarçar na adoração, que pegue a bagagem dele e saia, porque aqui não. O diabo disse, se nós se manifestamos e ele nos identificou e botou fogo na gente para correr, vamos só ter um jeito de nós tentar ludibriar. Qual que é? Adorando. Se nós estamos no meio da adoração, vamos adorar. E adorar a gente sabe, que viemos no lugar da adoração. Aí o texto vai dizer, Jesus chega, coloca o pé em terra, o diabo chegou, se prostrou e adorou. E a adoração era para enganar, hein? A adoração foi mais ou menos assim, que temos nós contigo, Jesus, ó Filho do Deus Altíssimo. Jesus podia, vocês estão vendo? Vocês 12 aí ficaram com medo e ele aqui me conhece. Mas Jesus não veio para dar o ibope nem fazer entrevista. Jesus no verso 8 diz o texto que já desceu do barco dizendo, sai dele agora. Se esconder adorando? Não. Se esconder com carteirinha, com título, com rótulo? Não. Jesus está dizendo, aqui. Irmãos, eu sou muito novo. Pelo menos eu me acho. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. Quando eu vejo esses homens do nosso ministério, sem jogar confete, mas quando eu vejo esses homens e alguns por onde temos passado, a gente fala, meu Deus, eu tenho tanto para aprender. Terça-feira que passou agora, fique registrado aí. Eu fiz mais um ano de vida. Ô, glória! Mas eu tenho uma coisa, irmãos, eu sou de um tempo onde o temor para tocar na ceia, meu Deus do céu, era uma semana de pura consagração, vida com Deus, porta fechada, um temor para tocar no cálice. Hoje, nós não estamos na praça não, irmão. Nós não estamos na nossa casa não. Não, sou de um tempo
aonde as pessoas que não eram libertas chegavam na igreja, o diabo já esperneava na porta. Talvez tenha alguém aqui que já viu isso. A igreja mandava fogo no cão, o cão ia embora, a pessoa entrava para dentro, na hora do apelo aceitava Jesus e ficava. O diabo disse: vamos mudar, fazer barulho, eles estão botando fogo na gente, botando nós para correr. Vai fazer o que agora? Vamos entrar junto, sentar junto, adorar junto, dar glória junto, ceiar junto. Mas Jesus está dizendo: fica tranquilo, porque aqui você pode dar um glória melhor do que esse que você deu. E eu encerro aqui a minha fala dizendo que Jesus manda sair. O diabo tenta negociar, irmão. Preste atenção no texto. O diabo tenta negociar com Jesus. Porque o diabo vai dizer assim no verso 10: e pedia muito, e clamava muito, e rogava muito. Para quê? Para que não enviasse eles para fora daquela província. O diabo gostava dali. Jesus chegou dizendo: sai dele agora. O diabo diz: mas eu estou vendo que não vai ter negócio. Nazaré não mandou sair dele, nós vamos ter que sair. Mas eu posso fazer um pedido para o senhor? Pois não, eu saio dele, mas entro na manada. Pode ser? Jesus olhou, falou: a manada é a tua cara mesmo. Irmãos, desculpe do que eu vou dizer, mas tem lugares que ele ciranda na mocidade. Aí manda fogo na mocidade, ele sai da mocidade e vai para as irmãs. Aí manda fogo nas irmãs, sai das irmãs, entra nos obreiros. Aí ele sai dos obreiros e vai para o departamento. Deus está dizendo: aqui não. Aqui não, aqui tem ovelha. Se tiver lugar para porco é outro lugar, aqui não. Jesus disse: pode entrar na manada. Ele entra na manada, se lança no precipício, acabou onde ficar, o moço foi liberto. Mas eu encerro com essa frase: Gadara ficou revoltada com Jesus. Preferiram 2.000 porcos, preferiram um endemoniado, que todo mundo corria dele, do que Jesus chegar para libertar. Preste atenção, irmãos, eu louvo a Deus pelo nosso ministério, aonde pregamos e podemos pregar a palavra como ela é. Porque tem lugar que não pode pregar, porque os gadarenos não gostam de ouvir. É receba, é teu, é envelope, é chave, é céu. Toma posse, pisa na cabeça do inimigo, a vitória é tua. Mas o evangelho continua: renúncia, renúncia, renúncia. Quantos pode dizer amém? Quantos pode dar um glória melhor do que esse?